Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. A gente continua com o artigo de opinião, viu? Hoje nós vamos dar uma olhada na argumentação e na tese. Bem, é um gênero que a gente já estudou antes, né? Eu já falei para vocês sobre como funciona a tese, né? Que é o ponto de vista, a opinião que o autor do texto defende ao longo do seu artigo. Então, para ele defender essa opinião, ele tem que usar a argumentação. E é isso que a gente vai ver como funciona dentro de um artigo de opinião na aula de hoje, tá bom? Bem, eu trouxe dois textos que a gente já usou na aula passada, que é para, como são textos já familiarizados, familiares, a gente já conhece, então vai facilitar o entendimento. Esse primeiro é sobre educação. Bem, pessoal, fazendo aqui a leitura breve do texto. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Bem, esse primeiro parágrafo, nesse primeiro parágrafo nós temos a tese. É aqui, a gente até comentou na aula passada, quando fez a análise desse texto, aqui nós temos a tese que o autor defende nesse texto, né, que a educação é o principal elemento de desenvolvimento de uma nação. Então, o que ele vai escrever depois vai servir para sustentar essa tese. Vamos lá continuar. Enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. Aqui ele cita problemas que afetam a educação, e depois ele vai dizer que problemas são esses. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Então a gente destaca aqui esse parágrafo. Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido, até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem progresso ou desordem regresso. Mas um parágrafo a destacar. E por último, nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então aqui a gente percebe que são argumentos usados pelo autor para sustentar essa tese. A tese é: a educação é o principal elemento de desenvolvimento. Então ele vai destacar como a educação é tratada aqui no nosso país, falando que o investimento é mal aplicado, falando da necessidade que os governantes precisam ter, né, da consciência de que a educação, enquanto ela não for tratada com a importância que ela deve ter, problemas como violência e pobreza continuarão a existir. E ainda traz aqui a fala do educador mais importante que o Brasil já teve, né, chamado Paulo Freire, em que ele diz que a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, tudo isso é a argumentação que sustenta a tese de que a educação é o principal elemento, o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. E observe que cada um desses elementos vai servir para sustentar, para dar base a essa tese, tá certo? Então é assim que funciona a argumentação. O autor tem uma ideia que ele defende em relação a um determinado tema. Então, se o artigo de opinião é para expressar o seu ponto de vista e se o objetivo dele é te convencer daquilo que ele está falando, então ele vai argumentar. Sempre que você quer convencer alguém a fazer alguma coisa, você argumenta para convencer essa pessoa, não é verdade? Então, é o que o autor do artigo de opinião faz aqui. Ele usa esses argumentos para tentar convencer nós, enquanto leitores, a aderirmos a essa ideia. Tá certo? Vamos passar aqui para o segundo texto. Aqui já é um trecho de um artigo sobre racismo, que a gente também trouxe na aula passada. Embora grande parte da população brasileira seja descendente de negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido no país. Aqui é que a gente encontra a nossa tese, como eu falei na aula passada, né? Ele chama a atenção que o problema do racismo, né, está longe de ser resolvido. Além disso, ressalta que é um problema que vem já de muito tempo, que é algo antigo aqui no Brasil. E o que é que ele usa para sustentar essa tese? No período colonial, Portugal trouxe os negros da África para trabalharem no país em condição de escravos. Desde então, o racismo esteve incutido na mente de muitos brasileiros. Destacar isso daqui. O autor chama a atenção de que desde a época em que os negros foram trazidos
forçosamente, né, foram sequestrados de suas terras e trazidos para o Brasil nos navios negreiros para trabalhar aqui como escravos, que desde essa época que o racismo começou a surgir aqui, porque o negro era tratado como sendo um ser inferior. Embora a Lei Áurea tenha libertado os africanos do trabalho escravo em 1888, a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país. Destacam-se as condições de vida, acesso ao trabalho, a moradia, dentre outros. Todo esse parágrafo serve para sustentar essa tese do problema de que o racismo está arraigado na nossa cultura e a quantidade de aspectos que ele acaba tomando de conta, né, que ele abrange, que ele afeta a vida de todos nós negros. Se observarmos as favelas do país ou mesmo as penitenciárias, o número de negros é sem dúvida maior. A grande questão é: até quando o racismo persistirá no país? Pois mesmo séculos depois ainda é possível nos depararmos com um racismo velado no Brasil. Mais uma vez chama a atenção para uma outra questão que assola a população negra, né? Como nas penitenciárias o número de negros é sempre maior, né? Aqui no Brasil é como se o crime quase sempre fosse cometido por negros, né? Também relacionado a esse racismo. Então, esses elementos que eu destaquei aqui são a argumentação desse artigo, que vão sustentar a tese de que o problema do Brasil, o problema do racismo do Brasil é muito grande, é muito abrangente e ainda está longe de ser resolvido. Mais uma vez, observe que todos esses destaques aqui em laranja servem para sustentar essa tese, a tese de que esse problema é grande, de que ele é bastante abrangente e de que ele deve ser observado com bastante cuidado para que seja resolvido. Então, é como eu falei para vocês, a tese é a opinião do autor em relação a um determinado tema. E a argumentação é o quê? É tudo aquilo que ele traz, que o autor traz, para sustentar essa tese, para tentar convencer o seu leitor de que a sua opinião é válida, de que sua opinião tem sentido, né, em relação ao tema tratado. Essa argumentação pode ser feita de várias maneiras, seja trazendo informações, seja trazendo dados de pesquisa, pode ser trazendo também a opinião de especialistas no assunto. Então, muita coisa é válida para que se faça essa argumentação, desde que ela cumpra o seu objetivo, que é convencer o leitor da tese que o autor defende. Beleza? Pois bem, como eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, né? Tá todo mundo já craque de saber, de entender como é um artigo de opinião. Vamos terminar aqui já sugerindo a nossa atividade. A gente vai continuar trabalhando o artigo de opinião Mães Meninas, que está lá nas páginas 208 e 209. E vocês vão responder as questões da página 211, questões 7, 8, 9 e 10. 4 questões, viu, pessoal? Só resposta, não precisa se preocupar em copiar. Então agora vamos encerrar nossa aula, vamos pegar nossa merenda, encher o bucho e acompanhar as aulas da TV também, viu, pessoal? Forte abraço a todos. Amanhã eu faço a correção da atividade que eu passei na segunda e que eu passei hoje, beleza? Grande abraço, até amanhã.